Aí foi. Bom dia, pessoas e pessoas. Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já caçaram saci? Esse é o tema do nosso vídeo hoje. Essa é uma brincadeira que a gente faz, de caçar saci, desde que eu era criança, né? A gente brincava com a minha avó, né? E ela falava que quando tinha redemoinha de vento, tinha que atirar uma peneira para caçar um saci. Então, a partir dessa ideia, né, eu trouxe um pouquinho desse folclore que, segundo Monteiro Lobato, é genuinamente brasileiro para cá. Eu fiz uma pesquisa toda sobre o saci para trazer esse tema aqui para vocês. Então, o Saci Pererê, ele é um molequinho negro de mais ou menos meio metro de altura. Ele usa uma carapuça vermelha, fuma cachimbo e pula em uma perna só, e ele também aparece e desaparece quando bem entender. Ele é um molequinho travesso, mas travesso não quer dizer que ele é maldoso. Ele faz suas travessuras apenas por diversão, né? Ele não é um ser malvado e ele nunca vai querer mal, nunca vai querer assassinar nenhum ser humano, né? Ele não quer o mal no ser humano, mas ele é um moleque travesso. A lenda do Saci Pererê surgiu no Rio Grande do Sul e lá pelo século XVIII. Só que só foi mais difundida a partir do século XX com o inquérito do Saci feito pelo Monteiro Lobato. Depois já vou falar um pouquinho sobre esse inquérito, né? Mas foi a partir daí que essa lenda ela se dispersou para o restante do país e para os países vizinhos, né? Uruguai, Argentina, Paraguai. A lenda ela tem influências indígenas, principalmente dos povos tupi-guarani, influências africanas e influências europeias. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas influências. Das influências tupi, o próprio nome do Saci Pererê já vem do tupi, que vem de perereque, né? Que a gente pode pensar em perereca também, né? Que significa o quê? Pular, saltitar, tá? Então, Saci Pererê, Saci que pula, né? Que saltita. Ele se locomove pulando em uma perna só. Também é relacionado a lenda de Guarani da Matita Pereira, que é um pássaro que tem na Amazônia e que na lenda ele é relacionado ao mundo das almas. Então tem a lenda da Matita Pereira, não vou entrar em detalhes agora, mas ela é um espírito que se relaciona ao mundo das almas, tá? Então ela é uma lenda ornitóloga, tá? De um pássaro. Nas lendas indígenas tem muitos mitos que eles são protetores da floresta, são travessos e só que eles ajudam o ser humano, né? E foi o que aconteceu com o Saci Pererê da influência indígena. Ele era um ser tipo curupira, protetor das florestas, só que ele começou a assombrar os adultos e as crianças, e por causa disso ele começou a perturbar o silêncio da floresta, o silêncio da mata. Na influência indígena, o Saci ele não usa carapuça, ele tem o cabelo vermelho, então a carapuça ser vermelha pode ter vindo daí. Ele é um anão, um povo anão, tá? O Saci é um povo, não é um ser só. Isso depois Monteiro Lobato também vai dizer. Quando ele publicou As Caçadas de Pedrinho, lá em 1933, ele descreve a raça, né, o povo Saci, tá? Então, não é um só ser, só é uma raça, que segundo os indígenas é um povo anão, que tem uma varinha mágica, um bastão mágico, que faz as vezes da carapuça, né? Quem tomar essa varinha do Saci
tem, tem controle sobre ele e faz ele perder os poderes. Outra influência indígena também pode ser o fato de ele fumar cachimbo, porque no âmbito espiritual, os indígenas, quando eles vão fazer um culto, um ritual, eles costumam fumar o cachimbo. Então, o Saci Pererê, por ele ser um ser mitológico, um quase deus, ele fuma esse cachimbo também. Da influência africana, primeiro a gente tem a cor, né? Porque originalmente lá no Tupi o Saci ele era caboclo, mas daí com a influência africana ele se tornou negro. O fato de ele pedir fumo à noite também pode vir dessa influência africana, porque os escravos eles saíam à noite para pedir fumo para fumar, então pode vir daí. Na espiritualidade, o Saci ele pode estar relacionado com o Ossain, que é um orixá protetor das ervas, o dono das ervas, que é muito comum na cultura africana. Ele só tem uma perna e ele é muito travesso, traiçoeiro mesmo, é muito temido, porque ele faz várias travessuras, né? Ele é um pouco mais malvado. E também se fala, né, que apesar de o Saci ele não se lamentar muito pela perda da sua perna, ele pode ter perdido essa perna em uma luta de capoeira, né, que também seria uma influência da africana, porque a capoeira é uma luta que ela envolve certos rituais e vem da África. Então o fato de ele ter perdido uma perna pode ter sido numa luta de capoeira. Da influência europeia, em Portugal existe uma lenda que é uma lenda urbana, que é o frade da mão furada. E na Europa é muito comum ver o Saci com a mão furada. Aqui, algumas regiões ele tem essa mão furada, outras regiões ele não tem. Eu mesmo nunca tinha visto falar. Pelo inquérito do Monteiro Lobato, a gente vê que muitos relatos só se possuía essa mão furada. Então ela vem de Portugal. Também de Portugal vem talvez a carapuça vermelha, porque lá tem a figura dos trasgos, que são pequenos seres travessos e que utilizam um chapéu vermelho. Então a carapuça pode ter vindo daí também. Na Europa não é a carapuça, né, que dá poderes ao Saci. Ele carrega mesmo uma varinha mágica, como na influência tupi, mas dessa vez a varinha ela pode provir das fadas e dos gênios, que são bastante comuns no folclore europeu. Lá ele também é um anão e ele tem cabeleira loira, mas ele mesmo, o corpo dele é vermelho, que também pode ter dado origem à pele negra, né? E também a questão da carapuça ser vermelha. Mas essa carapuça vermelha também pode ter vindo das casquetes, que é aquele chapéuzinho redondinho que põe só no lado, assim, na cabeça, sabe? Aquilo chama casquete. E lá na Europa, eu acho que na Alemanha, tem um ser mitológico que chama Cobolo, que ele usa um chapéu vermelho, né, uma casquete vermelha. E também usa esse bastão mágico, quem tiver esse bastão tira os poderes dele. A origem paraguaia é um pouquinho diferente. O Saci ele saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Paraguai. Então a lenda paraguaia provém da lenda brasileira. Lá o Saci ele tem vários nomes, né? No Paraguai, Uruguai e Argentina. Ele é conhecido como Yaci Yateré, Yazi Yateré,
Iazi Teré ou Iazi Ateré. É os nomes que ele é conhecido lá. Mas, né, como aqui a gente chama de Saci, lá eles também chamam de Iaci. O Iaci também é um anão de pele vermelha que utiliza um bastão mágico, tá? E pode ser proveniente das lendas europeias. O Iaci, ele, entre suas travessuras, ele rapta crianças de colo e as importuna até elas ficarem surdas. E as crianças que são, né, que elas são recuperadas pelos pais, elas ficam epiléticas, né, e no aniversário de rapto, elas têm um ataque epilético. Como todo conto de fadas, como toda lenda, toda mitologia, sempre tem um fundo mais obscuro por trás. Por quê? As lendas surgem de algo que o ser humano ele não consegue explicar. Então ele cria um ser, cria uma situação para tentar explicar aquela situação. O Saci Pererê tenta explicar a questão primeiro dos acontecimentos sem explicação, perder coisas, a casa fica suja do nada. Também para explicar essa questão das crianças epiléticas, também para explicar as moças solteiras que ficavam grávidas. Então, porque o Yaci ele rapta essas moças, engravida elas, e dessa união vão nascer novos Yacis, novos sacizinhos. Essa lenda é muito parecida com a que a gente tem aqui no Brasil, que é a do boto cor-de-rosa, que acontece a mesma coisa, ele engravida as mulheres solteiras, né? E essa da criança raptada pode ter relação com uma lenda da Escócia, onde os pais eles abandonam a criança doente na floresta porque eles acreditam que as fadas vão trocar essa criança doente por uma criança saudável. É como se a criança doente ela não fosse o filho original dele, sabe? Esse filho ele foi trocado pelas fadas. Então eles deixam essa criança doente na floresta para ela ser trocada pela criança das fadas, né? Geralmente o que acontece? A criança morre, né? Mas a lenda é essa. Vamos falar um pouquinho do inquérito do Saci, que foi um inquérito, né? O que é o inquérito? Perguntas que o Monteiro Lobato, em 1917, ele publicava uma coluna no jornal Estado de São Paulo, né? Essa coluna era dedicada ao folclore brasileiro e aí ele fez um inquérito, várias perguntas, né, uma pesquisa através de perguntas para os leitores descreverem as experiências, né, as lendas que eles já haviam experienciado. Esse inquérito ele ficou conhecido como Inquérito do Saci. E durante 2 anos o Monteiro Lobato coletou essas informações, essa pesquisa, e daí em 1918 ele conseguiu reunir tudo isso em um livro e publicar esse livro que é O Inquérito do Saci. 2 anos mais tarde, ele publicou O Saci, que é um livro destinado às crianças, mas que fala do Saci Pererê. E em 1933, ainda, ele publicou um livro também para as crianças, que é As Caçadas de Pedrinho, que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E nesse livro ele descreve o Saci como sendo um povo, né? Quando o Pedrinho encontra o Saci Saci fala para ele que ele não é único, que não é só um Saci, que eles são um povo, são vários Sacizinhos. A partir desse inquérito foi possível fazer novas descobertas e definir melhor essa lenda que ele fala que é genuinamente brasileira, porque apesar de ter influências, ela é surgida no Rio Grande do Sul.
Estima-se que o saci ele viva até os 77 anos e depois disso ele se transforma em um cogumelo que a gente chama de orelha de pau ou qualquer outro cogumelo venenoso. Então, quando você vê uma orelha de pau, você sabe que por ali tem saci. Tá bom? No dia 31 de outubro foi decretado que é o dia do saci. Ele é amparado por lei e confere ao poder público a promoção do saci e seus amigos, que é o curupira, o boitatá, a iara, etc. Em algumas cidades do Espírito Santo e de São Paulo já tem a lei municipal também, e que promove festas do saci, né? Então, nessas festas tem comida típica, fubá, né, e tal. E tem brincadeiras, né, tem desfiles. E é uma festa que ela é dirigida às crianças. Por quê? Para incentivar a leitura, incentivar a cultura e manter vivo o folclore. Então, nesse dia do Saci, também tem a caçada do Saci, que eu já vou ensinar para vocês como é que se faz para caçar um Saci. Tá? Entre as principais travessuras do Saci, ele chupa o sangue dos animais, atiça eles para espantar eles, pega eles e coloca em lugares de difícil acesso, isso é uma influência da lenda do Paraguai. Pega os rebanhos e coloca em difícil acesso. Ele suja as casas com vento e poeira, queima o feijão, queima a comida, esconde as coisas para elas nunca mais serem encontradas. O Saci ele também assombra as crianças durante o sono e principalmente assombra os visitantes quando eles estão viajando em noites que não tem luar. Ele sai nas noites sem luar para assustar os visitantes. Então o que ele faz? Ele começa a assobiar, um assobio bem fino que entra na cabeça dos visitantes e os confunde, né? E faz eles se perderem. Então, se ele aparece, pede fumo ou fogo para os viajantes. Se eles não dão, ele faz essas travessuras, né? Ele confunde, faz os viajantes se perderem. É isso. E vamos à caça ao saci. Como é que faz para caçar um saci? Eu vou deixar um videozinho aí depois, que eu aqui em casa eu tenho um sacizômetro. Eu tenho um catavento. Então, é uma dica que eu dou para quem quiser caçar saci, coloca um catavento aí na sua casa, num lugar que bata vento, lógico, né? Por quê? A gente sabe que o saci, ele, além de ele aparecer e desaparecer quando ele quer, ele faz isso em um rodopio de vento e ele sempre aparece quando tem redemoinho de vento. Vocês já viram? Redemoinho de vento é fácil de ver, né? Porque tem sempre um monte de poeira, folha girando assim no lugar, tá? Então, para caçar saci, a primeira coisa é ver se o dia está de bastante vento. Se tiver bastante vento, você pega e localiza um redemoinho de vento. Nesse redemoinho, o que você vai fazer? Você vai precisar de uma peneira, daquelas de palha antiga, sabe? De peneirar feijão, separar feijão. Uma daquelas com uma cruzeta de madeira atrás. Se você não quiser colocar a cruzeta na peneira, depois você pode colocar em outro lugar, que eu vou falar já já. Então, o que você vai precisar? Essa peneira de palha, uma garrafa de vidro, tem que ser de vidro, tá? Com uma rolha, tem que ter a rolha. Nessa rolha você pode colocar a cruzeta ou na garrafa também você pode desenhar. É importante que tenha cruzeta porque o saci ele tem medo de terços, de artigos religiosos de santos, né? O que você vai fazer? Joga a peneira em cima desse redemoinho de vento e segura.
Segura bem firme. A hora que você segurou, você mete a mão por baixo, segurou, mete a mão por baixo e tira a carapuça do saci. É muito importante tirar a carapuça. Por quê? Na carapuça é que tá os poderes do saci. Então você tirando as carapuças, você vai deixar ele sem poderes, ele não vai ter como fugir. E também você vai ter domínio sobre ele. Tirou a carapuça, já enfia a garrafa debaixo da peneira para colocar ele dentro da garrafa e tampa com a rolha. Isso daí tem que ser feito meio rápido porque ele pode fugir. Então, a hora que você tampou com a rolha, pronto. Você já pegou o saci. Não esquece de desenhar a cruzeta, tá? Mesmo que tenha cruzeta na peneira, desenhe uma cruzeta na rolha ou na garrafa para ele não tentar fugir, né? E é isso, né? Vocês já têm um saci aí. Pode ser que vocês não consigam ver ele, porque que nem eu falei, ele desaparece muito rápido. Não quer dizer que ele não está aí, ele está na garrafa, mas você não consegue ver ele porque ele já tinha desaparecido, mas ele tá aí, tá bom? É isso, essa é uma brincadeira, claro, folclórica, muito feita nas festas, essas que eu mencionei do Saci. As crianças se reúnem em grupos e o instrutor junto com elas. E elas vão seguindo os rastros, numa noite sem luar, vão seguindo os rastros do Saci, que é resto de fumo, fubá, uma forma de incentivo a esse folclore brasileiro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas é porque tinha bastante coisa para falar. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz um artigo para vocês terem ideia do Saci Pererê, né? Deu umas 10 páginas, mais ou menos. E eu queria ensinar vocês a caçarem o Saci. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, né, o vídeo, para ajuda bastante o canal. Sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, deixem comentários aí. E até o próximo vídeo. Queimadinhas de índio para todo mundo, boas leituras, boas pesquisas. E é isso. Até o próximo vídeo.